Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre doença renal crônica em gatos. E se você acha que a doença renal crônica, ela só começa a se manifestar quando a creatinina está elevada, você está enganado. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Érica Bafo. A Érica, gente, ela tem inúmeras qualificações, mas o que a gente tem de mais importante hoje é o fato dela ser especializada em felinos pelo Qualitas e ser oncologista também titulada pelo Qualitas, além de ser membro da ABFEL. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Juliana. Eu fico muito feliz, tá, em estar participando hoje desse bate-papo com nefrologistas tão bem conceituados que nós temos aí no Brasil inteiro, né? E o que seria de nós, médicos veterinários de felinos, sem o acompanhamento, né, ali lado a lado de um bom nefrologista, né? Levando em consideração hoje que a grande maioria dos nossos pacientes felinos eles carregam ali uma doença renal crônica. Sem dúvida. E, gente, para somar conosco aqui, a Fran e a Jaque, né, que já são carinhas conhecidas aqui do nosso Nefrotalks. E eu queria começar, né, fazendo uma pergunta assim, chave. Érica, para os gatos, você acha que a creatinina elevada, ela é um sinalizador? E a partir de quando que você acha que a gente tem que estar atento à mudança dela? Eu acho que a creatinina é um sinalizador, sim, de doença renal crônica, mas já acaba sendo um sinalizador tardio, né? Então, hoje nós temos outros biomarcadores, nós temos uma tecnologia bastante avançada em relação aos nossos diagnósticos, né? Então, a creatinina ela pode aumentar por outros fatores, não somente por uma doença renal, mas o que de fato eu percebo é que, na verdade, os gatos, eles são capazes de esconder muito o estado geral clínico, tá? E isso não é por descuido dos tutores, sabe, Juliana? Dos responsáveis, né, agora dizendo. Tudo é. O gato, ele possui uma natureza muito particular, muito peculiar, né? E ele tem uma capacidade muito grande de esconder a doença do próprio responsável. Os responsáveis, eles são sistemáticos, eles são metódicos, assim como os gatos deles também são. Então, eles percebem qualquer alteração que o gato tenha, tá? Só que o gato, ele faz o contrário, ele esconde todas essas alterações. Isso, e o que é importante a gente entender disso? É importante nós lembrarmos a origem desses nossos Isso. pacientes felinos, né? Então, nós estamos falando dos gatos de origem desértica, carnívoros estritos, que são caçadores. Então, nós lembramos de leões, guepardos, jaguatiricas, dos seus primos mais velhos, que são caçadores, mas eles também são presas. Eles são predados por outros animais, por aves de rapina, por lobos, por cães, por humanos, por felídeos que são maiores do que eles. Então, eles sentem muito medo. Então, eles sentem medo de serem caçados. Esse comportamento de esconder qualquer tipo de fraqueza acaba dificultando nós que somos médicos veterinários, né, de uma forma geral, a conseguir desvendar de fato o que está acontecendo com esse gato. Então, assim, às vezes o cliente fala, ai, Érica, o meu gato ele parou de subir no móvel. Será que ele está com uma doença articular ou será que ele está com uma hipocalemia? Porque ele já está com uma poliúria e polidipsia já descompensatória, né? Será que, meu gato ele começou a ficar com os pelinhos um pouquinho mais eriçados nas costas, ele parou de se lamber. Será que ele parou de se lamber ou será que ele está apresentando um emagrecimento progressivo, né? Então, às vezes, o cliente acha que isso é positivo. Aquele gato que muitas vezes começa a beber água em locais onde ele não bebia, na torneira da cozinha, no box do banheiro. O que está acontecendo? Ele está com mais sede ou será que ele não consegue ter capacidade de concentração, né? Sim. Então, E- são sinais minuciosos
que a gente precisa entender para conseguir desvendar que esse gato tem já ali instalado uma doença renal e que essa creatinina pode ser a última que suba. Isso. Tanto é que no emagrecimento progressivo, nós entendemos que 2 anos antes do gato ficar azotêmico, ele já começa a perder peso. Sem E aí as dúvida. pessoas elas esquecem de investigar outras possibilidades, né, de doença renal. Elas esquecem de focar na densidade urinária, Sim, esquecem de focar na relação proteína-creatina urinária, na própria hipertensão do paciente felino, que é o que vai levar à morte, sim. né? E eu já cheguei, Então, minha gente, com os dois pés na porta aqui. Chegou Então, mesmo. é porque eu já cheguei causando. E aí, só por definição, gente, a doença renal crônica pela íris, ela é caracterizada ou pela perda da definição da relação córtico-medular renal, ou pelo aumento da creatinina persistente por 3 meses ou mais, né? Que a gente consideraria elevação de metabólitos proteicos, uma azotemia. Então, eu já comecei com a creatinina, porque a gente sempre lembra dela na doença renal crônica, né? E como sabiamente a Érica falou, a gente não pode levar em conta somente esse marcador, certo? Exatamente. E culpar o rim, né, coitado? Às vezes é um animal que tá ficando mais idoso, que tá com uma doença articular, que para de beber água por causa disso, né, que não quer ou subir onde fica a água. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho alguns gatos. Eu tenho pote na casa inteira, mas antes, quando era só o Jorge, a gente tinha um pote só, que ficava do lado da ração dele em cima, porque ele ia comer, ele aproveitava e beber água. E aí eu, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que encher de pote a casa inteira. E aí hoje a gente tem muitos potes e eles amam beber água. Então acho que a gente tem que estimular isso também a vida inteira, né? Muito isso é importante. importante. Os gatos, eles gostam de beber água. A Franciele falou, porque tem um conceito que falam, ah, não, o gato odeia água ou não gosta de água. Pelo contrário, ele gosta de beber água, mas ele é um bebedor de oportunidade. Então, se ele tiver a oportunidade de beber água, ele vai beber. Se ele tiver um potinho de água na frente dele, e ele estiver passando por ali, ele vai beber. Agora, se estiver no andar de cima, ele vai esperar muito tempo para beber água, porque não é confortável para ele subir para beber água, né? Não, é muito Sim, Essa é engraçado. uma maneira. Não, a gente às também. O vezes gato, pega um copinho de água, né? Põe assim do lado do computador e a eles gente bebem preconiza muito. assim: não, Sim. pote de água para o gato tem que ser um pote largo, para ele não encostar as vibrícias, tarará. E você pega um copinho de água com a boca desse tamanhozinho, põe lá em Ele cima, entra com a cabeça lá dentro. ele vai lá Gente, beber no seu copo, A gente. minha gata é uma, que ela só bebe na Stanley. Aí. E hoje mesmo eu botei um prato transparente para ela em cima de um comedouro alto e coloquei água bem cheio nesse prato raso, né? E ela adorou. E tá bebendo água nesse prato também, né? Então, Isso é E assim, muito aqui, importante. aqui em casa eu tenho um CRMV positivo de nefro, que eu acho, tá, gente? Ainda não diagnostiquei, não. Mas eu tenho 3 persas e 2 são filhotes. Ai, 3 meses, vamos lá, no nosso primeiro ultrassom, e eu já vejo 2 cistos neles. isso Em aí um que eu ia mês. falar. Não quero pensar, não estou trabalhando com isso, não sou nefrologista, mas tá lá. Vamos ver o que vai dar daqui a um tempo. Vamos acompanhar e ver, né? Mas eu É. acho que eu venho aí com um CRMV positivo. Mas isso é É. importante, né, Érica? A gente saber das raças que têm predisposição à doença renal crônica, né? Por uma condição, igual a Fran tá falando do persa. Congênita, né? Pois é. Peça, A questão que a siamês. gente está comentando de beber água e tudo mais, gato é muito comportamentalista. E eu até fiz um post esses dias. Tipo, você tem que conhecer o seu pet, né? Cada gato tem o seu jeitinho de beber água. Tem gato que só vai querer beber em fonte, tem gato que vai querer beber só num pote de vidro, vai querer beber só no seu copo. Enfim, a gente tem que conhecer para poder estimular ele a beber água. A gente acha que não, mas gato tem preguiça de beber água também, né? Igual Mas você aqui, falou, ele aproveitando o bebe gancho, água. Érica, o gancho da Jaque, o que você acha desse comportamento dos humanos de deixarem o gato beber água só na torneira?
Isso Sim. acaba limitando muito o gato à ingestão hídrica, né? Porque, teoricamente, você vai ter que ficar abrindo a torneira toda vez para o gato beber água, a não ser que essa torneira vá ficar ali de uma forma contínua aberta, né? O que não é recomendado, né? Então, assim, eu acho que o passo principal de uma boa hidratação é entender a localização dos recipientes hídricos, tá? Longe do alimento, longe da própria parede, para que o gato tenha a possibilidade de beber água ao redor do pote, porque a gente tem costume de colocar aquele pote colado na parede, do lado da ração, e aí as partículas da ração acabam entrando na água, e o gato ele não toma aquela água porque a ração está com cheiro, a água está com cheiro da ração, né? E toda vez que o gato come e de repente bebe água, fica partículas de ração que está na saliva, na água, isso também limita o gato a beber água. Água sempre fresca, sempre limpa, sempre filtrada, né? No pote da preferência do gato em vários locais da casa, né? Então a hidratação ela é importante, mas a língua do gato, ela é ínfima. Por mais que ele fique lá na água 1 minuto, 2 minutos ingerindo água, ele nunca vai alcançar 50 ml quilo de água que ele precisa ingerir por dia. E por isso que a alimentação úmida, ela é a base da hidratação do gato. Se a gente não começar a mudar a forma de nutrir os nossos gatos desde filhote, a doença renal crônica deles vai crescer. E aí, novamente, a gente entende esse comportamento intrínseco, porque na natureza, como caçador, ele pega pequenos roedores, então ele tem 80% de água ali na caça dele. E fora isso, lá no deserto, ele corre para caçar. Em 8 vezes que ele tenta caçar, ele acaba tendo uma presa para comer, né? E agora, os nossos gatos estão dentro do apartamento, telado corretamente, mas estão obesos, estão sedentários e estão comendo estritamente alimento seco. Então, isso acaba impactando na saúde renal. Não tem como não impactar. Por mais que a nossa espécie tenha capacidade altíssima de concentração urinária, e é altíssima, se a gente for pensar, nós conseguimos concentrar urina 1,035 na nossa densidade, o gato 1,040, 1,045, 1,050, ele tem uma máquina de concentração urinária, né? Mas uma hora isso falha, se ele não se hidratar corretamente. E essa hidratação é através da alimentação úmida. Aproveitando que estamos gravando hoje, dia 1º de abril, que é o dia da mentira, Érica, verdade ou mentira? Que sachês são ruins porque tem muito sódio e não podem ser administrados, né? Então, isso é um mito. Eu acho que essa é a maior mentira que nós temos, né? E que todos os dias, dentro do consultório, nós precisamos reiterar, esclarecer novamente das necessidades, né, do alimento úmido para o nosso paciente. Explicar que não é um alimento gorduroso, né? Pelo contrário, é um alimento que tem mais fibras, tem menos carboidratos, tem uma concentração ótima de proteína e que é um alimento semelhante, né, ao alimento natural do gato, e dessa forma a gente consegue hidratá-lo adequadamente, consegue manter a saúde renal, né? Então as pessoas ficam muito fixadas em nível de sódio de alimento úmido, né, sem lembrar que aquele sódio adicionado, ele também favorece a ingestão hídrica dos nossos gatos, então ele não tem um prejuízo final, ele tem benefícios, tá? Ô, Jaque, eu te interrompi, desculpa. E agora eu esqueci o que eu ia falar. É mentira, é mentira. Eu falo que o sachê ele só tem prejuízo quando o gato vomita. Então, assim, se você está dando um sachê para o seu animal e você tem a percepção que ele apresenta algum vômito, você precisa trocar esse alimento úmido, né? Até porque, para a gente não ter nenhum tipo de gatilhos de enteropatias crônicas, doenças inflamatórias intestinais, que fazem os gatos vomitarem, aumentar a creatinina, isso impacta na saúde renal, né? Então, a percepção do benefício da alimentação úmida ela é muito importante. Ô, Érica, e conta pra gente, quando tem aqueles casos de gato que não gosta de sachê, não gosta de alimentação úmida, tem algum segredinho?
Que a gente Então, consiga. o que nós orientamos os nossos clientes, né? Primeiro, entender, a ração seca é a base de quê? De frango, proteína de boi, de peixe, e aí nós vamos escolher um sachê que tenha um odor semelhante à ração que ele gosta, a proteína, de frango. Então, a gente vai pegar um sachê de frango e nós vamos pegar a tigela do gato e vamos colocar ao redor da tigela do gato pequenas frações do patê, mas é na borda da tigela. Por quê? Quando ele vai comer o alimento úmido, ele vai se familiarizando com o odor do patê. Porque tem muitos gatos que fazem ânsia de vômito quando chegam perto do patê. Então, as porções elas precisam ser bem pequenas, na borda do pote de ração no primeiro dia. Então, ele vai comer e vai, enquanto ele come, ele tem aquela memória positiva, porque ele está comendo e está se familiarizando com o cheiro. No segundo dia, você já pode pegar o sachê e colocar em algumas bolinhas ali da ração, em alguns grãos de ração ali, tá? E aí o gato ele vai ingerir ali alguns grãos já com o patê, tá? No terceiro dia, você vai colocar o patezinho em pequena quantidade do lado da ração, tá? E aí você pode ir tentando, né, estimulando, né, o conhecimento desse gato em relação ao patê. Então, vai introduzindo pouco a pouco, de forma lenta. É trabalhoso isso, tá? O gato, ele demora a aceitar. Além do alimento úmido, a gente tenta aqueles snackzinhos, né? Aqueles petiscos úmidos, que eles são atrativos também por conta do odor, e tenta introduzir. Agora, o correto mesmo é o filhote, na consulta pediátrica, ser orientado a comer alimento úmido. Só alimento úmido? Só alimento úmido. E aí tem a questão da restrição financeira. Eu acho que hoje os gatos eles só não comem alimento úmido porque não existe a prescrição do médico veterinário de ser absolutamente úmido e porque existe uma dificuldade financeira em comprar um sachê. Que empiricamente, se eu tenho um gato de 5 quilos, ele tem que comer 3 a 4 sachês por dia, tá? Para suprir a necessidade nutricional dele. Então, isso acaba ficando mais oneroso para o cliente. Só que a gente precisa compensar isso na saúde, porque se ele investe na alimentação, ele vai ter um gato saudável em muitos aspectos, né? Em trato gastrointestinal, em função renal, em qualidade de pelo, pele. Então, tem muitos benefícios, e isso que eles precisam entender, que é um investimento e não um gasto. Um gasto vai ser no futuro, quando esse gato ele tiver um sobrepeso, né? Ter uma doença que é a obesidade, uma sobrecarga articular, doenças degenerativas articulares, tá? Quando ele se tornar diabético, né? Quando ele se tornar um doente renal crônico. Então, essas são as consequências. Até porque, quando a gente fala que o sachê não engorda, que o sachê é um alimento muito bom, eles falam, nossa, mas aquela geleinha que tem em cima, eles não entendem que é a goma xantana, que aquilo é fonte de fibra. Eles acreditam que seja um alimento gorduroso, e de fato não é. E o benefício você acha, né? O que você acha sobre, aí é um pouco polêmico, daquelas alimentações naturais, só carne crua? A alimentação natural, ela não é indicada, né, para gatos, tá? Os gatos, eles não conseguem suprir as necessidades nutricionais deles comendo somente o alimento natural. Então, há necessidade de adição de vários suplementos para que haja ali um balanço nutricional favorável. Então, quando a gente volta lá na década de 80, que talvez vocês não tenham nascido, mas eu já era nascida. Deixa quieto. Pensando historicamente, nós tínhamos muitos problemas de deficiência nutricional. Problemas cardíacos, problemas, né, oftálmicos, problemas dermatológicos, problemas de deficiências nutricionais, né, gravíssimos. E que com o avanço da elaboração da nutrição dos gatos, isso acabou. Então, hoje a gente tem dietas equilibradas, né? Dietas selecionadas por categorias, por idade, por raça.
Então, as empresas, elas investem pesado mesmo em estudos em relação aos benefícios do alimento para os gatos. Então, a gente não tem que retroceder. A gente precisa de melhorar, de avançar. Eu tenho certeza que, em breve, esse conceito de alimentação para os gatos, ele vai mudar. Ele vai mudar mesmo. A ração seca, ela tem uma praticidade muito grande para a gente, mas o manejo correto, ele precisa ser efetuado, precisa ser indicado por nós. Enquanto nós estivermos prescrevendo alimento seco para o nosso gato, nós vamos esperar todas as comorbidades que eles apresentam até os dias atuais. Perfeito. Quem diria, né, que a água é a solução de vários problemas. Vários. Sim, Exatamente. a hidratação é A gente solução de adora ouvir isso nesse podcast. Érica, conta pra gente, na sua rotina, você costuma pedir o SDMA? O que você acha do SDMA para gatos, no estadiamento, no check-up? Você usa bastante? Então, Jaque, vou ser bem sincera com você, tá? Eu não utilizo com muita frequência o SDMA na minha rotina. O que eu percebo dos pacientes felinos que eu atendo? Quando eu já tenho alteração do parênquima renal, perda de junção córtico-medular, área de infarto renal, alteração de densidade, alteração de fósforo, creatinina, relação proteína-creatinina urinária, eu não faço DSDMA, porque eu já sei que o meu paciente ele tem uma alteração renal. Eu não preciso fazer com que ele pague um preço, um investimento maior para entender que ele tem a perda ali de até 40% da função renal dele, porque isso já está escancarado na ultrassonografia, né? Exato. Então, eu acho que o SDMA, ele pode ser funcional pensando em um paciente que não tem alteração de parênquima, não tem alteração de densidade, não tem alteração de relação proteína-creatinina, né? E aí, olha, a gente fez todos os exames, ele está bom, clinicamente, aparentemente, ele está bem, e aí eu posso pedir um SDMA. Fora isso, eu acabo focando no tratamento do doente renal crônico, que a gente sabe que é longo, que o investimento é alto, que os exames eles são sequenciais, né? Então, eu acabo fazendo com que o meu responsável direcione esse lado financeiro dele para as soluções aqui para frente. Investimento em uma boa dieta, né? Perfeito. E em relação ao exame de urina, né? Sobre o substadiamento, né? Sobre o animal proteinúrico, sobre a pressão arterial, a dificuldade, muitas vezes, de aferir uma pressão arterial de gato, que se estressa muito. Como você lida com isso no dia a dia? Então, a pressão arterial lá na clínica, ela é avaliada em todas as idades, tá? Então, a gente tem isso como praxe, a gente utiliza o aparelho Doppler mesmo, e ele é um exame básico, nós não cobramos também para aferir, para verificar a pressão arterial em gatos. Só que, assim, alguns gatos, eles apresentam emoções protetivas que vão oscilar, né? Causando ali uma hipertensão transitória, tá? Então, a gente tenta evitar ao máximo algo que possa fazer com que esse paciente ele tenha ali uma hipertensão com as práticas cat-friendly, né? Então, nós tentamos ser silenciosos desde a recepção até o momento que o paciente ele chega no consultório. Todos os nossos pacientes, antes de irem para a clínica, eles recebem uma cartilha de como preparar a caixinha de transporte, da administração da gabapentina para esses pacientes previamente, principalmente se ele tiver algum tipo de emoção protetiva ou se ele tiver medo em excesso. Dentro dos nossos consultórios, nós utilizamos feromônios sintéticos, não falamos em voz alta, não temos ali movimentos bruscos, não utilizamos jalecos brancos, né? Evitamos a utilização de álcool para não ter um gatilho ali olfatório negativo, a gente utiliza gel à base de água, normalmente aquecido, para evitar a resposta de susto. E o primeiro parâmetro a ser feito é a pressão arterial.
Então, a gente não manda para ultrassom, para fazer exame de urina ou para colher sangue, a gente não faz inspeção física, não palpa o abdômen, não abre a boca do gato sem antes verificar a pressão arterial. Então, é o primeiro parâmetro. Chegou, fez a anamnese, tirou da caixinha, avaliou a pressão arterial. O paciente está com 160. 160 sem gabapentina, a gente vai pensar que 20 a 30% a menos é a pressão real que esse paciente tem em casa. Então, se ele está com 160 na clínica, é possível que ele tenha 120, de repente, em casa, que seria ali o normal, tá? Então, tem todo esse preparo. E quando o paciente está com gabapentina, normalmente eu percebo que a pressão dele ele tende a ficar ali mais normalizada, tá? Embora existam alguns estudos que dizem que a gabapentina não impacta diretamente na pressão arterial, eu observo que eles acabam mantendo ali sempre uma pressão boa, né? Favorável, positiva. Sim, nossa, perfeito. Érica, deixa eu voltar aqui na Isso. pergunta antes da Jaque e perguntar um negócio, porque a gente pega bastante um tipo de paciente. Tá ali com uma alteração de morfologia, principalmente nos gatinhos idosos, que a gente já pode esperar uma alteração de morfologia mesmo. Tem uma azotemia ali, querendo ou não, pode ser persistente ou não. Pronto. Aí os veterinários já consideram esses pacientes como doentes renais crônicos e não descartam qualquer alteração aguda. Isso acontece muito com você também? Você recebe esses pacientes? Porque aqui no podcast, a gente tem várias realidades. A gente tem a realidade dos grandes centros, Belo Horizonte, que tem hemodiálise e tudo mais, e a gente tem as cidades menores, por exemplo, a minha, que é Conselheiro Lafayette, é pequenina. Então, a gente tem várias realidades. O que você acha sobre isso? Você recebe esse tipo de paciente? Me conta um pouco tempo inteiro. Inclusive, hoje eu recebi um paciente assim, né? Ele tinha ali uma nuance, acho que estava com 2,5 de creatinina, 80, 90 de ureia. E a responsável totalmente focada na doença renal, na doença renal, na doença renal. E aí, quando você vai avaliar o histórico desse paciente, esse paciente ele tem vômitos crônicos. Ele vomita 2 vezes por semana há anos. Olha pra você. Ele tem, na ultrassonografia abdominal, aumento das camadas, das estratificações de camada muscular, 0,33 de duodeno, 0,34 de jejum, 0,35 de ilho, não consegue mais absorver vitamina B12, está emagrecendo, né? A camada muscular na ultrassom totalmente evidente, paciente sênior, com grandes possibilidades de ter um linfoma de origem alimentar, está com a creatinina impactada. Exatamente, porque, né, tem um processo inflamatório incipiente, crônico, generalizado, né? Então, assim, essa paciente, ela foi na clínica com essa queixa e a gente remanejou, né? O paciente, de fato, ele tem uma nefropatia. Ele tem um rim de 4,5 centímetros, um rim bem grande, e um outro rim de 2 centímetros. Ele é nefropata, tudo bem. Mas o gato que eu recebi hoje, ele tem 11 anos. 2 de creatinina é ruim? Vamos falar a verdade. Não. 2,5 de creatinina com gato de 11 anos, vomitando há anos? Não. Ele não tá, assim, o rim dele tá ótimo. Ótimo. Ele tá excelente. Tá muito isso bom. acontece muito com a gente. Exatamente. E assim, uma creatinina que foi mensurada em um estágio de desidratação, sabe? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. A grande maioria das vezes, a gente tem algo por trás disso, né? Por exemplo, gatos que não são castrados, eles têm ureia e creatinina elevada. Eu tenho um cliente que ele leva direto lá na clínica. Não, meu gato tem que fazer o check-up porque ele é renal. Eu falo, seu Nelson, ele não é renal, seu... Castra o seu gato, a gente vai, de repente, avaliar depois a ureia e creatinina dele, tá? Fica tranquilo. Mas ele tá urinando na casa inteira, o tempo inteiro, urina e grita. Ele tá marcando território, seu Nelson. Ele não é castrado, um monte de gato ao redor da sua casa. Concentração urinária dele absurda. Aquela urina, sabe, de demarcação, ele levanta o rabinho.
dá um meu Deus. jatinho ali, está marcando o É na território. parede. Ele insiste que o paciente tem algum tipo de doença renal. Aquele gato que tem uma alimentação hiperproteica, mas eu escolhi uma ração com muita proteína, a ureia do gato aumentada, ele é renal, né? Não, não é renal. E Então, isso é muito comum. É o mais comum, Olhar o assim, que a animal no gente pega. todo, né? É o que a gente sempre fala, a gente tem que olhar o animal no todo, não é só o rim, não é só. Exatamente. Aí você trata a enteropatia ou você trata o linfoma de origem alimentar, a creatinina volta ao normal, sabe? Exatamente. Exatamente, E aí a gente exatamente. também não tem que ficar só pensando na creatinina, né? Tem inúmeros outros pontos a serem monitorados. Mas é que quando a creatinina ela sobe, a gente já perdeu a batalha. Né? Assim, eu o falo que doente renal crônico de fato, né? a gente Então, tem que ter um hábito investigativo, né? Porque exatamente, Juliana. Acho que o que mandam pra mais gente. as pessoas falam hoje, em todos os congressos que eu participo, é da medicina preventiva. Exato. É da medicina preventiva. Se você não pratica uma boa medicina preventiva, você não consegue retardar a progressão de uma doença. É Não isso. consegue, principalmente da doença renal crônica. Né? E às vezes a gente fica impotente em relação ao estadiamento. Estágio 1, o que eu vou fazer? Ômega 3, observar. Eu acho que é caneta, sabe? É Olha, o estágio famoso 1, bom daqui 2 meses. fofoqueiro. O bom fofoqueiro numa anamnese que gosta de conversar consegue pegar o que quer de informação. Mineiro Exatamente. é bom nisso, né, gente? A gente gosta. Mineiro gosta de conversar, que é uma beleza. 2 horas Isso de aí. Aí a anamnese. gente já pega os pontos principais. É. Eu vi um Mas isso post é esses dias importante. também que eu achei bem legal sobre antes de você ser um especialista, você tem que ser um bom clínico, né? Porque é igual a gente fala, vai chegar para mim com um 2 de create, 70 de ureia e tem uma outra causa base. Então a gente tem que saber olhar num todo o animal, né? Gente, Por tem isso uma que a coisa. medicina felina ela é importante. O nefrologista e o médico de felinos, eles precisam trabalhar juntos, sabe? É difícil, a gente fica olhando um gato como um todo, né, para tentar ajudar vocês a trabalhar também de uma melhor forma e vocês nos ajudarem a trabalhar de uma melhor forma. Porque é o que eu sempre falo, assim, existem muitos clientes que a gente recebe com administrações muito grandes de medicações orais, muitos comprimidos, e isso acaba reduzindo muito a qualidade de vida do nosso gato, né? Então, a gente sempre, é uma coisa que eu sempre falo, assim, qualidade de vida não é ausência de doença, é presença de bem-estar. Só que eu só vou conseguir gerar bem-estar no meu paciente se eu não quebrar o vínculo do tutor com o gato. A partir do momento em que eu contenho o meu gato demais para fazer uma fluidoterapia forçada, que eu dou inúmeros comprimidos para ele tomar em casa, nutracêuticos que às vezes são desnecessários, ele começa a vomitar e passar mal, eu quebro esse vínculo, tutor e gato. E aí eu não estou mais tendo bem-estar, né? Então, a longevidade sem bem-estar é só prolongar a doença e ali esperar a morte. É importante, de fato, a gente trabalhar de forma conjunta, minimalista, e entender as necessidades reais e individuais de cada paciente. E da E espécie, né? falando sobre medicação, Érica, conta pra gente em relação a medicações tópicas transdérmicas em felinos. Eu uso pouco a medicação transdérmica para gatos, eu ainda assim prefiro medicações orais, né? Mas dentre as transdérmicas que nós podemos prescrever que de fato têm uma eficácia, nós temos alguns estimulantes de apetite, como a mirtazapina, né? Então, a mirtazapina ela também é um antidepressivo, ela causa um estágio de euforia nos gatos, e isso em alguns momentos é interessante e estimula a fome. Então, a gente pode manipular a mirtazapina, né, em gel, e pedir para o cliente passar ali no pavilhão auricular interno, tá? E normalmente eu peço para passar em 3 pontos diferentes. No pavilhão interno, na verdade, em 3 pontos. Em uma orelha, em outra orelha e entre as escápulas. Então, eu raspo um pouquinho ali
para ir alternando os locais, porque quem já passou medicamento transdérmico em gato sabe que ele faz uma dermatite, né? Então, vai ficando vermelhinho, vai descamando a pele do gato, porque ela é bastante sensível. Um outro medicamento, eu me esqueci agora, mas é um medicamento para controle de pressão, lodipino. O lodipino, ele também pode ser manipulado, tá? E ele pode ser passado por via transdérmica. Agora, o único cuidado que nós precisamos ter em relação aos medicamentos transdérmicos é, de fato, a utilização das luvas, tá? Porque se o seu cliente for passar um medicamento antihipertensivo sem luva, a pressão dele também pode cair. Então, é importante ter todo esse cuidado, né? Então, isso acaba sendo indicado. Eu acho que, de fato, a gente tem que passar o que tem nas nossas diretrizes, o que os consensos nos indicam, as prescrições. A gente não precisa ficar inventando moda, enchendo de coisas nutracêuticos que, às vezes, vão estar nauseando o nosso gato. A gente precisa controlar, sim, a hiperfosfatemia em um momento adequado, não na internação. Pode ser que a gente precise, sim, de trocar alimentação em um momento adequado, não na internação, né? Medicamentos para controle de dor, medicamentos para controle de náusea, nós temos maropitã, nós trabalhamos com Vonal, né? A gente tem terapias farmacológicas modernas que estão chegando agora no mercado, capromorelina, né? E o molidustat. Então, são possibilidades aí de... Um é um indutor de vômito, né? Que ele é o agonista do receptor de grelina para tentativa de estímulo de apetite. E o outro é um molidustat para evitar a anemia, na verdade, para aumentar a produção de eritropoetina endógena. E esse medicamento, ele faz com que o organismo pense que ele está em hipóxia, né? E aí ele força o rim a produzir a eritropoetina endógena. Então, é uma ferramenta farmacológica nova que a gente pode aí estar introduzindo nesses nossos pacientes para evitar a própria eritropoetina a longo prazo, de forma injetável, para não criar anticorpos, né, contra a própria eritropoetina e também evitar a aplasia de medula óssea. Só que tudo isso também tem que ser mensurado, né? Nós precisamos entender, alguns gatos, por exemplo, com a capromorelina, podem salivar muito, porque a apresentação que veio para a gente no mercado, ela veio com gosto de baunilha. Então, os gatos, eles acabam produzindo um excesso de saliva. Então, a grande maioria das pessoas que introduzem esse medicamento, eles relatam, nossa, mas meu gato salivou muito, ou ele vomitou, ou ele não aceitou, né? Então, existem essas queixas e eu acredito que pode ser que tenham uma possibilidade de adaptação medicamentosa mais à frente. Perfeito. Érica, então vamos lá. A gente sabe que os nossos proprietários de gatinhos, eles vêm com os caderninhos deles, né? Eles são ótimos. Eles são organizadíssimos. São super organizados. Eu amo eles. Adesão ao tratamento. Doente renal crônico, infelizmente, a gente não tem uma cura. Então, é um tratamento para o resto da vida. A gente tem os gatos congênitos, igual o meu, Persinha, maravilhoso, ou os mais velhos, que foi os que a gente falou até então. Mas conta pra gente como que você faz para esses proprietários aderirem ao tratamento. O que eu explico para eles é exatamente o que eu falei, né? Na tentativa de nós conseguirmos oferecer qualidade de vida. Primeiro ponto que eu explico, nós estamos frente a uma doença que não tem cura. Isso choca, de fato, qualquer responsável. Só que quando a gente explica que doenças que não têm curas também são tratáveis, eles pensam, como assim? Aí eu explico, olha só, doença cardíaca pode não ter cura, mas ela não é tratável? Se o senhor tiver uma doença cardíaca que não tem cura, o senhor não vai tomar um remedinho ali de pressão todos os dias e vai se manter bem por um bom tempo? Sim. Câncer, muitas vezes, não tem cura, mas tem remissão, tem tratamento, tem quimioterapia oral, né? Então, eu explico, a doença renal crônica não tem cura, mas tem manejo, tem tratamento, tem percepção, tá? Do que é bom, do que não é. Isso em relação às dosagens, em relação aos produtos, e eu sempre falo, olha, eu evito ao máximo, sabe, Franciele, a internação do paciente felino.
Hoje eu tenho uma clínica que ela é pequena, ela tem 6 baias, e eu interno quando eu acredito que seja estritamente necessário. Que não Eu faço existe 48 horas já é demais para mim. a outra possibilidade, aí eu promovo a internação do gato. Fora isso, eu tento manejar, né? O paciente precisa de corrigir a desidratação. Aí eu falo, olha, Elizabeth, a dona da Sapeca, que tem 17 anos, a gente vai fazer uma hidratação por semana, 20 ml quilo, por via subcutânea, o fluido vai ser aquecidinho, a gente aquece normalmente para que o gato não sinta frio, ela é bem magrinha, 17 anos, né? Nós vamos aplicar uma B12 semanalmente, tá? Nós vamos corrigir essa falta de apetite, nós vamos corrigir essa anemia, tá? E vai ficar tudo bem. Vamos fazer assim, vamos combinar toda quarta-feira a senhora volta aqui por um mês. Aí chegou no final, nossa, ela ganhou 100 gramas. Ganhou 100 gramas. Tá hidratada, tá comendo melhor, né? Então, o cliente, ele tem essa percepção também de que aquilo está sendo benéfico. E quando aquilo não está sendo benéfico, é um momento de conversar com o nosso cliente, né? O que você pensa sobre isso, né? Até onde nós podemos ir, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Evitar a dor, evitar o sofrimento, um paliativismo, porque a escolha, ela é sempre do cliente. Ele conhece o gato muito, muito, muito mais do que nós. Então, não adianta a Quem gente ir numa tem a qualidade de consulta. vida é o proprietário, né? Não é a gente. Isso aí. Não adianta acreditar que em uma consulta, 2, 3, ou um acompanhamento que você faça aí de 6 meses, você conheça o gato melhor do que ele que viveu com 17 anos com o gato dele. Não tem isso. Então, é essa percepção mesmo, sabe? Das necessidades reais do gato. Isso é muito importante, porque a gente busca retardar a progressão da doença, é claro, mas a gente quer ver o paciente, né, feliz e tendo qualidade de vida, porque a gente sabe que muitas vezes é uma doença do gato idoso e que a gente vai estar lidando com outras comorbidades, com outras coisas que também Exatamente. podem estar cursando juntas. E essas dicas que você deu, Érica, são, nossa, essenciais. E uma coisa que eu acho quando o tutor fala assim, o responsável, né? Até a gente conseguir pegar, mudar essa nomenclatura, vai dificultar a minha vida. Quando o responsável fala assim, olha, tô achando que meu gato tá esquisitinho, tá emagrecendo um pouquinho, já tem que dar o sinal de alerta, né, pra gente. Para quem já trabalha como nefro, como oncologista ou especializado, já tem esse feeling, mas às vezes o clínico geral pesa e fala assim, 100 gramas, 200 Nossa, é muito. gramas, é porque é Para velhinho gato é demais. mesmo. Eu já cansei de Uhum. ouvir isso, pessoas que vêm a mim e falam assim, nossa, o outro veterinário só falava assim, não, ele é velhinho, costuma emagrecer mesmo, é assim. Pode até ser que seja, mas a gente tem que Uhum. investigar e ter certeza que não há outras possibilidades que estejam prejudicando, né, o ganho de peso e a conversão desse alimento que ele está ingerindo. É isso aí. E a tecnologia, é o que eu falei, a gente tem muitas ferramentas nas mãos para entender se esse gato ele vai ficar ruim ou não, né? Eles falaram até do FGF 23, esse último congresso, né? Eu estava até buscando aquele dia um laboratório que pudesse fazer, ainda não tive a possibilidade de realizar. Mas a gente entende que aquele gato que não tem hiperfosfatemia, não tem azotemia, não tem alteração nenhuma, que tem ali o FGF 23 alto, já significa que o corpo dele está gritando para tentar controlar o fósforo baixo, porque uma hora aquilo vai explodir. E a gente sabe que gatos com hiperfosfatemia, ele tem um prognóstico muito negativo quando comparado a gatos que têm fósforo normal. Então, se a gente já consegue controlar previamente, né, o fósforo desses pacientes, quem sabe a gente tenha um sucesso maior aí na prevenção da própria progressão da doença renal. Porque o nosso objetivo, quando a gente descobre que o gato tem uma doença renal crônica instalada, é retardar a progressão da doença. Porque evoluir vai acontecer. Ele vai aumentando ali. Mas o nosso objetivo é esse, é retardar a progressão
baseado em biomarcadores, né? Que possam nos indicar ali, olha, eu acho que agora já está na hora de a gente fazer uma restrição de fósforo na dieta, né? E começar ali, basicamente. E lembrando, gente, que o nosso paciente, ele é único, né? Então a gente tem a diretriz, a gente vai muitas vezes nos respaldar por aquilo, mas em algumas situações a gente vai abrir exceções, né? Porque o paciente, ele não é um número, ele não é uma creatinina mesmo, e ele precisa ser avaliado como um ser individual, né? E respeitar a característica de algumas raças e de repente até da própria espécie. A gente está aqui focado no felino, mas lembrar que é muito importante a gente ter essas considerações. E uma coisa que você falou, Érica, e é da minha conduta também. Eu acho que para gato, menos é mais. Quanto Sim, mais você estressa, mais você aumenta o estresse oxidativo, mais você aumenta o estresse do gato. E isso pode desencadear uma série de problemas, porque os gatos são extremamente reativos ao estresse. Então faz muita diferença para quem lida com felinos durante o dia, né? Saber que prescrever o que é necessário e até mesmo para o tutor abraçar, o responsável abraçar essa ideia e exatamente. administrar as medicações da forma adequada. Porque também não adianta prescrever milhares de remédios e o responsável não conseguir administrar as medicações. Ele Isso fica gera uma frustrado frustração. e a gente tem um tratamento ineficiente, E ele desiste muito mais rápido sem dúvida. quando nós somos minimalistas, sabe? Beleza. Então, eu vou começar hoje com medicamento para náusea e depois um estimulante de apetite. Talvez seja isso que o paciente precisa, sabe? Exatamente. Com Ô, Érica, certeza. e tem algum caso assim que marcou? Ou por que que você escolheu essa especialidade de felinos? Eu queria saber. Conta pra gente. Não, eu escolhi a especialidade de medicina felina porque eu nunca tive gatos. Olha só, era para ter uma pessoa, eu sempre tive gatos, eu nunca tive gato. E eu adotei um gato já no final da minha faculdade, formei, o gato me adotou, o Miguel, e aí eu saí da faculdade e falei, meu Deus, eu não sei nada de gato. E eu tenho um gato, a única coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era fazer o teste de felve. O resto eu não sei nada. Não sei o que eu vou fazer. Parecia assim, sabe? Que eu nem tinha estudado veterinário. E aí eu comecei a estudar muito sobre gato, e isso tem bastante tempo, e quem estudava naquela época sabia que a gente não estudava nada de gato. 90% era cachorro, 10% lá empurrando para o gato, que muito pouco se falava. E aí eu comecei a estudar por curiosidade dele. E aí, logo na sequência, eu descobri que ele era felv positivo, né? Oh, Que ele tinha leucemia. Acabou. Aí, para mim, eu falei, nossa, agora eu vou ter que estudar muito e aprender muito. Por isso que também eu fiz oncologia logo na sequência. E aí, aqui na minha cidade, abriu a primeira especialização de medicina felina, né? E então, que foi no Instituto Qualitas. E aí eu falei, eu vou entrar de cabeça nisso, porque ninguém queria. Ninguém queria fazer medicina felina. Era super difícil fechar a turma de medicina felina. E olha só. demorou para fechar essa turma, demorou. Aí a gente correu atrás e fechou essa turma aí. E aí, quando eu entrei na pós-graduação de medicina felina, meu primeiro professor foi o Carlos Gabriel Dias, que infelizmente a gente perdeu recentemente. E ele foi um grande amigo meu em toda a trajetória da pós-graduação. E minha primeira aula foi com ele. E ele explodiu a minha cabeça, assim, ó. A aula dele era incrível. Incrível. Ele explodiu a minha cabeça sobre comportamento, sobre tudo, sobre entender que a base de tudo estava no manejo adequado. E eu me apaixonei. Aí eu comecei a compartilhar as informações que eu aprendia lá na minha pós-graduação, compartilhar algumas coisas que eu fazia com gatos ali dentro do consultório. E foi assim. O Miguel morreu, E o infelizmente, né? Miguel, é isso que eu ia perguntar. Ai, sim. Teve afasia de medula, né? Uma das síndromes clínicas do FeLV. Infelizmente, eu perdi. Mas ele foi, assim, o meu anjinho, né?
por isso que ele chama Miguel. E aí logo depois vieram outros gatos. Aí eu perdi o Belchior com PIF, porque na época a gente não tinha a cura da PIF, né? Depois veio a Pretinha e o Diego, que estão aqui até hoje comigo. E aí hoje eu sou apaixonada por gatos. Eu comecei a atender só gatos. Por 10, 12 anos, eu acho, eu atendi cães e gatos. Aí eu engravidei e falei, chega, agora eu vou atender só gatos. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer de fome. Não tem paciente, ninguém gosta de gato nessa cidade. E foi totalmente o contrário. Os gateiros estavam todos escondidos. E Todos aí, ó, esperando. brotou de gente. Brotou. Um Porque gato, os gateiros, gente, eles são muito fiéis. É um muito. conta para o outro, é uma rede. É uma É muito rede. interessante. É isso aí. Mas que E aí bom que foi, Miguel entrou na sua vida e entrou, aham. transformou nessa profissional maravilhosa que está aqui compartilhando o seu conhecimento, porque isso também é muito importante, né? Assim como você mencionou, Carlos Gabriel, que revolucionou mesmo a medicina Evolucionou. felina, com todo o carinho e com todo o diferencial que ele tinha, tanto energeticamente quanto carismaticamente, enfim. Não, sem palavras para falar sobre ele, que também o conheci e era uma pessoa maravilhosa. Mas fico muito feliz porque quando a gente compartilha o conhecimento, igual a gente está fazendo aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, a gente tem oportunidade de conhecer histórias, né? E principalmente passar para todo mundo que está ouvindo ou nos assistindo essa emoção que a gente está sentindo aqui, porque eu adorei ouvir sua história, adorei conhecer o Miguel e, como eu disse, que bom que ele entrou na sua vida, que ele te adotou. Sim, e assim, quando eu trabalhava, eu falava, gente, eu nunca vou abrir uma clínica, eu vou trabalhar sempre assim mesmo, do jeitinho que eu tô. E, de repente, eu comecei a atender, né, somente gatos, alugava um consultório, atendia um paciente, dois pacientes por semana, e aí aquilo foi aumentando, daqui a pouco eu já tinha alguém para organizar minha agenda, e aí, de repente, eu me vi dentro de uma clínica. Abri uma clínica só para gatos, que é a Cat Medic. Inclusive, eu convido todas vocês, se vocês vierem algum dia aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, a conhecerem, seguirem lá o Instagram, porque é bem pequenininha, mas ela foi projetada com muito carinho para os pacientes. Hoje a gente tem uma agenda bem recheada. Até 20 gatos, 21 gatos passam por dia, às vezes, na clínica. E Excelente. isso é fruto de reconhecimento, de um trabalho em equipe, não é somente a Erika Baffa que está lá. Inclusive, eu tenho muitas estagiárias que ficaram anos comigo que hoje são contratadas da Cat Medic, e eu tenho muito orgulho disso, e eu estou muito feliz assim com as minhas decisões, a profissão que eu escolhi, com o trabalho que eu realizo, com as pessoas que eu estou lidando diariamente. É uma felicidade imensurável. Não seria outra coisa a não ser médica de felinos hoje. Ai, que lindo isso. Parabéns. É muito bom ouvir esses relatos, É, principalmente hoje em dia, né? Porque a gente tem muitos veterinários que estão aí até desistindo da profissão, porque é uma profissão que existe um caminho árduo a ser seguido. É Não isso que é você só falou amor, tudo. Existe né? um Não é só amor. caminho. A questão é que eu vejo muito imediatismo. Então, as pessoas elas se formam e elas querem ganhar muito bem, elas querem se intitular especializados, sem a própria experiência. E existe um caminho, né? Então, assim, foram 12 anos trabalhando com cães e gatos, quase 8 anos trabalhando só com gatos, depois mais 2 anos de clínica. E aí sim vem o reconhecimento. Não é, eu sair da faculdade e me lançar no Instagram e ter 1.000 seguidores. Se você não for bom no que você faz, realmente, se você eu vou me propor a ser influencer, ok. Mas se você não for um bom médico, se você não sabe o que você está fazendo, você não cresce profissionalmente, porque ninguém é enganado hoje, gente. Ninguém é enganado. Ou você informação. sabe a medicina, ou você não sabe, tá? Então, não vai ter inteligência artificial que vai te ajudar, não vai ter rotas, né, mais curtas, vai ter um caminho da experiência. Isso só o tempo que vai mostrar. Com certeza. Cai de grauzinho em grauzinho, a gente vai subir na escada.
É isso aí. É isso aí. Vale a pena. Vale a pena. Vale, com Com certeza. certeza. É isso, né, Bom, gente? Tem gente, mais alguma pergunta? E não, acho que foi perfeito. foi lindo. Foi lindo Gostaram? Que Eu e amei. bom! Eu gostei muito. Eu também. completíssimo. Eu amei E o Queria realmente convite já agradecer. fica para voltar de novo, que a gente tem É, outros assuntos de felinos. Daniel quer conversar com você. Ele está muito triste de ter perdido essa Oh, oportunidade. é. oncologia a gente pode trazer, né? Que é a Oncologia. outra especialização dela. Então fica aí já um convite para a gente Obrigada. já se organizar e quem sabe falar como que funciona, né, essa parte da oncologia ou talvez de paliativismo, não sei se está envolvido nisso, porque quando a gente acaba acompanhando esses pacientes, né? Porque É. na especialidade felinos a gente acaba conduzindo até por um bom período. A gente acaba Uhum. virando amigo dos responsáveis, a gente acaba virando psicólogo dos Ah, responsáveis, a gente se sim, sim. apega aos nossos pacientes. Então, depois a gente pode ter uma conversa sobre isso, né? Sobre apego emocional, entre outras coisas. As ideias vão surgindo assim, Érica. Vamos, Mas vamos sim, com assunto é o certeza. que não falta. Ainda mais quando o bate-papo flui assim tão bom, nem vi a hora passar e já deu o nosso tempo. Bom, Érica, então queria agradecer sua presença. Foi maravilhosa, foi super enriquecedora. Como eu disse anteriormente, foi uma energia surreal. A gente viveu aqui momentos incríveis. Eu tenho certeza que quem está assistindo deve ter sentido a mesma coisa que a gente, né? E nossa equipe do Nefrotox deixa as portas abertas quando você precisar ou se a gente tiver uma nova oportunidade. Em breve a gente vai estar junto de novo. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Foi um bate-papo muito fluido e muito prático do que é a realidade mesmo do dia a dia. Eu acho que esse aprendizado foi para todos os lados. Agradeço de coração.